Olá, eu sou Márcia Pugliese, numeróloga. Nesse projeto maravilhoso, A Sabedoria dos Números, nova temporada, novo layout, um novo estúdio maravilhoso aqui na REC 03, trazendo tudo que se refere à autoajuda, ao autoconhecimento, à numerologia como uma ciência e, como sempre, pedindo a sua permissão. Permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e com todo respeito, com muito carinho, falar juntinho de você. Vamos hoje abordar um tema super importante, que é números repetidos. Isso mesmo. Você que está aí me seguindo, me acompanhando, você percebe que existem números que se repetem na sua vida? De repente você olha um relógio, está aquele número. Você para atrás de um carro, você olha a placa daquele carro, tem aquele número. Às vezes você vai num endereço, tem aquele número. Ou até mesmo durante a sua vida. Seus filhos nasceram naquele mesmo número, naquele mesmo dia. Datas diferentes, mas o dia é igual. Você percebe que você, ao longo da trajetória da sua vida, você morou em alguns endereços que os números eram repetidos, eles eram iguais aos anteriores. Tudo isso tem uma resposta e tem um porquê. Os números, de alguma forma, eles são frequência. Eles trazem uma energia muito própria e mensagens para nos alertar. Qual que é o ponto principal para você compreender sobre esses números? Se esses números, quando aparecem, te traz uma calmaria, te traz uma energia gostosa, uma energia, vamos se dizer, harmoniosa, significa que a mensagem que ele está te trazendo são mensagens positivas, são mensagens de alerta, mas que vão trazer traços positivos. Já explico daqui a pouco. Mas, se você olha aquele número, te dá uma angústia, um medo, aquela sensação ruim no plexo, sabe quando parece que está uma coisa pesada no estômago, uma coisa ruim? É porque esses números estão dando alertas para você tomar cuidado com aquele desafio que eles estão mostrando, que está pautado dentro deles. Só que não são todas as pessoas que têm o conhecimento dos números. Não são todas as pessoas que conhecem a frequência de cada número. Então eu gostaria muito, nesse episódio, que eu pudesse explicar o que significa positivamente um número e o que significa a forma negativa de ele se apresentar. E isso eu vou deixar como uma leitura própria para você. Lá atrás, quando eu comecei a ter noção dos números, eu sempre falo isso nas minhas apresentações, os números eles falam comigo desde criança. Quando eu tinha uns 8, 9 anos, meus pais sempre viajavam muito para o interior, para a praia, e eu e a minha irmã mais nova, ela devia ter uns 6 anos, eu uns 7, 8, nós íamos atrás, no banco de trás do carro. E eu, uma criança muito observadora, eu às vezes olhava um carro acidentado, batido, e a primeira coisa que eu fazia era fazer a contagem dos números daquela placa e dava um determinado resultado. Na semana seguinte eu fazia a mesma coisa, vi outro carro acidentado, fazia a contagem, dava aquele mesmo número da semana anterior. E assim eu fui percebendo que os números eles traziam uma mensagem, eles traziam uma frequência. Só que com 8 ou 9 anos eu não conseguia entender isso, eu não decodificava isso. Porém, com o passar da vida, eu tive a oportunidade de estudar a numerologia com grandes mestres, grandes pessoas, grandes conhecedores desta ciência maravilhosa, que nos ajuda até os dias atuais. E foi aí que eu entendi que cada número tem uma frequência, tem uma forma, tem uma característica, tem uma cor que vibra igual, tem letras que trazem a tradução desses números, notas musicais, alimentos, cristais, planetas. Então eu brinco, no bom sentido,
que a nossa vida é uma grande colcha de retalhos e que cada pedacinho dessa colcha traz uma beleza, uma informação, mas está tudo interligado. Nada é dissociado, muito pelo contrário, está tudo complementando. Então, esta ciência da numerologia, que não é uma adivinhação, ela vem da matemática, que é uma ciência exata, porém a matemática da vida não é tão exata assim. Porque nós temos o livre-arbítrio. Todas as vezes que nós temos uma atitude, uma escolha, nós vamos acionar pontos positivos na nossa vida, que faz a nossa vida fluir com mais facilidade, ou pontos negativos, desafiadores, que faz muitas vezes a nossa vida travar, a nossa vida não ter o resultado que nós esperamos de bate-pronto. Então, a importância de você compreender ponto a ponto que esses números eles são importantes. Os números eles nos ajudam, eles nos direcionam. Presta atenção. O seu nome tem contagem de letras. Você nasceu num dia que é pautado por número, que é pautado por um mês, um ano. Quando você passa o seu endereço, você vai passar o número aonde você mora. O seu documento RG, CPF, CNPJ da sua empresa é constituído por números. Então veja que está tudo dentro de uma sabedoria muito importante. E por que essa sabedoria foi ocultada? Porque conhecimento é poder. E quando nós conhecemos o que nós temos de melhor, a nossa força, a nossa potencialidade, nós somos menos manipuláveis. E quando nós ficamos dormindo em berço esplêndido, né, na ignorância do não saber, nós somos mais manipuláveis, nós somos pessoas que realmente não pegamos as rédeas da vida nas mãos para fazer diferença na nossa própria vida e no nosso entorno, né? Porque quando nós fluímos, quando a nossa vida dá certo, tudo em torno, tudo ao redor também prospera, flui e dá melhores resultados. Então presta atenção sempre, esse número se repetiu na sua vida, são números combinados, porque existem infinitas combinações. No meu caso é bem assim, eu percebi que quando apareciam 4 números em sequência, se eu estava com alguma situação difícil, alguma dúvida, algum medo, eu precisava resolver alguma coisa, eu percebi que quando apareciam aqueles números para mim, aleatoriamente, é porque a mensagem era: fica calma, já deu tudo certo. Vai porque o caminho é esse. Tá correto, é por aqui que você tem que se direcionar. E isso foi ao longo, e até os dias de hoje, foi ao longo da minha experiência até os dias atuais. Às vezes eu estou para decidir alguma coisa, assino ou não um contrato, né? Atualizo ou não uma situação, aí eu bato o olho do nada no relógio e tem aquele número na sequência. Aí eu sei que já deu certo, o caminho é aquele. Às vezes eu estou vindo gravar, eu vou para a rádio, enfim, dirigindo, e eu estou com alguma dúvida, com algum questionamento, a hora que eu paro no farol, o carro da frente, eu bato o olho na placa, é aquele número na sequência. Ou eu estou dirigindo, de repente eu paro, olho para o lado, o endereço, aquele prédio tem aquele número na sequência. Então isso significa um signo-sinal. É um sinal me alertando para que eu tenho que seguir em frente, aquilo é bom para mim. Da mesma forma que eu não costumo linkar números negativos, números que me atrasam, eu não linko. Eu gosto do positivo, do otimismo, do para frente, porque as coisas ruins, elas fazem parte da nossa evolução, do nosso aprendizado. Os altos e baixos da vida, eles são assim mesmo. E é isso que a gente precisa entender, que tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma razão de estar. Basta que nós estejamos abertos para compreender todos esses pontos para fazer diferença de tudo que nós já fizemos. Então, se você está nessa circunstância que não vê luz no fim do túnel, você está com dúvidas, você está num período desafiador, nós estamos num momento planetário bem desafiador,
Mas o universo, ele é tão generoso, o universo, ele tem tanta compaixão, tanta sabedoria, que o universo nunca manda um desafio para a humanidade se ele não tem certeza que a humanidade tem condições de superar o desafio. Agora, falando de ser humano, cada um tem a sua própria escolha, o seu próprio livre-arbítrio. Aí não depende só de mim ou de você. Porém, a nossa vida, sim, depende única e exclusivamente de nós. Você põe o ponto na sua vida, você põe o foco aonde você quer chegar. E com certeza você terá melhores resultados. Então vamos lá, eu vou falar dos números no geral para que você tenha noção do que eu estou falando, né? Todos os números existem dentro da matemática do 1 ao 9. O restante são combinações e o 0, que não tem valor, mas ele dá valor às coisas. Não sendo 0 à esquerda, que é um ditado, mas quando um número é seguido do 0, ele potencializa e ele valoriza o número anterior. Mas, dentro da matemática, é do 1 ao 9. O restante são combinações. 124 é o 1, o 2 e o 4. 976 é o 9, o 7 e o 6. E assim, consecutivamente, todas as combinações. Os números fixos do 1 ao 9. Inclusive, eu tenho até uma tabelinha aqui ao lado, que depois eu vou gravar e mandar para todos, para que possam seguir. Mas, enfim, é a energia do 1 ao 9 e o 0. Tudo que eu falar do número, eu vou falar os pontos positivos para você entender a mensagem e os alertas, que são os pontos negativos. Quando eu falo do número 1, eu estou falando de uma energia do começo, do start, do dar início às coisas, bem como é uma energia pioneira, determinada, proativa, de arregaçar as mangas e ir à luta. Mas quando eu vejo um que me dá aquela sensação ruim, ele está alertando você, deixa de ser ansioso, irritado, começar coisas e não concluir, porque essa é a negatividade do 1. Você começar muitas coisas ao mesmo tempo e não dar vazão para aquilo. E quando você não fecha o que é para ser concluído, você deixa a sua boa energia no inacabado. Então esse é o alerta positivo e negativo da energia quando você vê muito 1. O 2 é uma energia muito parceira, da paciência, da cooperação. O 2 é uma energia lado a lado, ombro a ombro. Sabe aquele ditado, pau para toda obra? É o 2. Isso é no positivo. Então ele está te dando uma mensagem, ó, seja paciente, traga essa energia, né, do companheirismo. Mas no negativo ele está falando, não seja uma pessoa procrastinadora, que empurra a vida com a barriga. Não seja preguiçoso, não seja apático nem submisso. Ó, alerta aí. E aí nós temos que ficar atentos naquela sensação que eu falei no início. É uma energia que te traz conforto, tranquilidade, harmonia, é gostoso ver aquele número, ou é aquele número que te dá uma angústia, uma coisa pesada? Presta atenção, porque a coisa leve é o positivo. A coisa que deixa angustiado, temeroso, é o lado negativo que precisa ser trabalhado. Se você, de repente, vê muito 3, o 3 é uma energia da alegria, do otimismo. O 3 é a criança, é a leveza, é o lúdico. Então o 3 está mostrando, Pai, Filho e Espírito Santo, você está protegido, seja alegre, seja otimista, né? Já deu tudo certo. O 3 ele triplica coisas, ele desenvolve coisas importantes. Nós brincamos entre matemáticos e numerólogos que o 3 é o fermento do bolo, as coisas expandem, crescem, triplicam. Porém, se você olha um 3 e você vê uma sensação angustiante, aquele 3 está falando assim, para de ser vaidoso ao extremo, vitimista, mimizento, para de, ficar como uma criança birrenta, uma criança mimada, sapateando.
Seja otimista, alegre, leve. E se coloque dentro da proteção que o 3 te confere. O 4 é uma energia altamente da organização e da disciplina. Esse número está falando assim: se organiza, se disciplina, traça metas, estrutura, porque você se sai vitorioso. A sua vida depende dessa organização, dessa ordem. Você fazendo isso, esse número está te falando, será tudo em bases sólidas, em rocha firme, em terreno fértil, terreno positivo, sabe? Terreno que vai realmente ter lastro para suportar, sustentar o que você quer. Mas se essa energia te deu aquela sensação não boa, significa que o 4 está falando assim: para de ser crítico, autocrítico. Para de ser uma pessoa super engessada, que não aceita mudanças, uma pessoa que se coloca nos mínimos detalhes, uma pessoa que realmente fica muito crica dentro das circunstâncias. Se de repente você viu a energia do 5, muito 5, o 5 é a energia da mudança, do movimento, da versatilidade, da adaptação. Então esse número está falando assim: presta atenção se você é uma pessoa que está se adaptando, tendo jogo de cintura necessário na vida, dançando conforme a música, como é pedido para você, sabe? Ser uma pessoa flexível e se adaptar às circunstâncias que é necessário para você ter a vitória. Ou de repente, esse 5 no negativo está pedindo para você: não exagera. Cuidado com os extremos, cuidado com os excessos. Será que você não está tudo ou nada? Às vezes passa um elefante na sua frente e você nem vê, e a formiguinha que não tem nada a ver com a tua história, você fica perdendo energia desnecessariamente. Nem tanto céu, nem tanto terra. Equaliza, equilibra. É isso que esse 5 está pedindo para você. Talvez fale menos e haja mais. Se você, de repente, está muito ligado e observa muito o 6 é um tabu, né? Ele, para muitas pessoas, é um número super positivo. Nós precisamos de um 6 para uma casa, enfim. Só que o 6, ele também traz a energia muito positiva e a não positiva. E quando esse 6 é mal trabalhado, ele traz uma certa estagnação. Então, por exemplo, se você está bem e enxerga muito 6, significa assim: presta atenção em você, em se cuidar, em deixar os seus ambientes mais aconchegantes, a decoração melhor, né? Presta atenção nisso, nessa positividade do 6. O 6 ele fala: cuida, ensina, ajuda você mesmo e os outros. Então o 6 ele é amoroso, ele é uma energia do cuidar, do ajudar, do ensinar. Porém, ele está falando assim: cuidado para você não carregar pesos que não são seus. Porque às vezes você quer resolver a vida de todo mundo, você se sobrecarrega, e quando você quer fazer tudo por todos, além de você carregar pesos que não são seus, você tira a oportunidade do outro evoluir. Porque se eu faço tudo por você, por que você quer aprender? Para que você vai aprender se eu resolvo a sua vida? Só que aí eu fico com o problema que é seu. Então cuidado, o 6 ele traz muito esse alerta. Em relação ao 7, o 7 é uma energia muito espiritual. Quando eu falo espiritual, eu não falo jamais em religião. Eu falo na conexão do seu eu com algo maior. Para cada um tem uma diferença. Deus, Jesus, santos, anjos, mentores, pleito espiritual, enfim, né? Buda, Krishna, não importa, é uma divindade. Então é a sua conexão com algo maior, aquilo que você acredita. Porém, quando eu vejo muito 7, está falando assim: se espiritualiza. Trabalha a sua intuição, trabalha a sua percepção, amplia a sua mente para se conectar. Estuda, né?
pesquisa, traga qualidade para a sua vida e não quantidade. Porque a grande maioria está nesse automático da vida, quantidade. Se a gente vai nas redes sociais, é só carrão, corpão, cabelão, né? Tudo muito supérfluo, tudo muito superficial. E o 7 está falando assim, qualidade. Qualidade no que ouve, no que pensa, qualidade no que fala, no que assiste, qualidade no que convive. E o que tem que ser evitado nesse 7? Isolamento, porque normalmente as pessoas estão mais isoladas, mais fechadas, porque esse 7 deixa uma recicladora de energia na vida das pessoas. Então é comum as pessoas absorverem as dores do mundo. E quando elas não conseguem suportar, porque não têm a conexão necessária com algo maior, elas se isolam, essas pessoas elas se deprimem, elas são pessoas que são hipocondríacas, precisa de remédio para dormir, para acordar, para suspirar, para rir. Então, precisa ser trabalhado sempre a qualidade. E um aspecto importante do 7 é natureza. Pé descalço na terra, mato, mar, plantas, faz um bate-volta na praia, tenha flores, plantas dentro de casa, isso ajuda bastante. O 8 traz a mensagem, seja forte, vai, conquista. O mundo material está à sua disposição. Tenha o equilíbrio da razão, da emoção, da matéria e do espírito. Seja bom, seja justo com os outros, não se esqueça de ser bom e justo consigo mesmo. Razão, emoção, matéria e espírito no equilíbrio. Então o 8 ele mostra muito isso. Financeiramente as coisas vão fluir, mas tenha o equilíbrio para isso. Tenha, sabe, o ímpeto, a força, direciona a tua vida material. Mas no negativo está falando, cuidado, você é frio, você é calculista, você está numa energia muito materialista, muito gananciosa, porque ser ambicioso é positivo. Uma ambição faz a gente crescer, mas uma ambição saudável. A ganância já é algo muito ruim, que a pessoa gananciosa ela dá certo por um tempo, depois ela decai. Então o 8, a mensagem é bem essa. O 9 é uma energia muito de compaixão. Para vocês terem uma ideia, o número 9 para ser 9, ele tem dentro de si o 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Eu repito aqui muito sobre isso. Então ele está falando, seja generoso, tenha compaixão, não se subestima, porque as pessoas que têm muito 9 ou que olham muito e observam o 9 aparece muito na vida delas, são pessoas que acabam se subestimando. Elas não acreditam no potencial que têm. E o 9 está falando, toma posse, você pode, você é capaz. Olha a força que o 9 mostra para você, pegar as rédeas da sua vida nas mãos e direcionar, porque você tem competência, você tem condições. E o que tem que evitar nesse 9? Será que você não está sendo muito autoritário? Será que você não está sendo muito prepotente? Uma pessoa que passa por cima dos outros que nem um trator, porque só o que você fala é o correto, o que você sabe é o certo? Então, esses são os alertas. O 0 é a energia do todo, ele não tem começo, não tem meio, não tem fim, porém ele dá potencialidade. O 1 é 1, se tem o 0 seguido, ele é 10, e assim consecutivamente. Agora, presta atenção se de repente na sua vida não aparece 1, 1, 1. Isso daí é um portal. Se não aparece 2, 2, 2, 2, é um portal. Então toda essa leitura é amplificada, tanto para o positivo quanto para o negativo. E é aí que nós vamos decodificando cada número. Num outro programa, eu vou falar sobre esses portais 11, 11, 22, 22, 33, 33, que são números mestres. E poucas pessoas sabem que esses números mestres se repetem até o 9, 99 e 99. E tudo isso tem leitura, tem um porquê. Agora, grandes sábios, grandes culturas, povos, imperadores, estadistas sabem desta condição. Não é à toa que muitas situações mundiais acontecem em muitas datas. Se a gente
for buscar, eu não gosto de falar muito de atentados, de coisas ruins, eu procuro trazer mais o positivo nisso tudo, mas se a gente for ver vários atentados que aconteceram na face da Terra, 11 de setembro, teve um outro atentado depois na Europa, que soma e dá o mesmo resultado. Quem sabe um dia eu me inspiro, né, para trazer isso de uma forma leve, de uma forma informativa e não gosto de uma coisa sensacionalista, não é o meu perfil. Eu prefiro ter os meus seguidores bem tranquilos do que aquele boom de pessoas que só ficam fomentando a tragédia, a coisa ruim. Tá bom? Eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado você a entender um pouco mais desses números repetidos na sua vida, o que eles significam. E veja bem, com esses números você já tem uma leitura tão fantástica, por que não fazer o seu estudo numerológico, o seu mapa numerológico, que é a mesma coisa. O estudo, nós vamos ver ponto a ponto do seu nome, da sua data de nascimento, e através de todas essas informações e cálculos, nós vamos chegar no seu mapa, para você direcionar a sua vida aonde você quiser. Então eu ficarei muito feliz em fazer esse estudo para você. Eu tenho certeza que será orientador e você terá excelentes resultados, ok? Então, eu vou me despedindo, agradecendo a oportunidade de estar aqui, gratidão eterna aos meus pais, meu filho, meu tesouro mais valioso, a todos vocês ouvintes, amigos, clientes, REC03 que me ajuda nessa gravação, Marcelo, Johnny, Lu Barsotti que está me dando uma super orientação nas minhas mídias. Um beijo no coração, até a próxima oportunidade. Márcia Pugliese, numeróloga, a sabedoria dos números. Gratidão.